Assunto de hoje aqui, elétrica da Pajero. Teve muita gente aí, desde o vídeo que eu mostrei a construção aqui da parte elétrica e nos outros vídeos aí seguidos também, vocês sempre me perguntam, sempre tem gente com dúvida. Então, como sempre aqui, quem já tá no canal aí já sabe que a gente monta, testa e depois de um tempo vem mostrar o resultado para vocês. Como os reviews nossos, dos equipamentos que a gente compra, a gente sempre testa depois de um ano e pouco. A gente volta para mostrar se tá funcionando ainda, como tá, se valeu a pena. E hoje aí, como teve muita dúvida, muita dúvida mesmo de como montar aí uma parte elétrica de um motorhome ou um camper ou uma Kombi Home. Pessoal de todo estilo aí, vocês sabem que a gente gosta da galera de todo estilo. Galera de Kombi Home é amigo nosso, de motorhome é amigo nosso, Overland, galera que acampa aí com backupzinho meio que aí, um monte de gente, né, tem uma caixinha no porta-mala ali com uma bateria. Eu acho bem legal esse sistema aí, às vezes leva uma plaquinha solar móvel, a galera de barraca que eu tô falando, né, leva uma plaquinha solar móvel, um power bank, vamos dizer assim, e leva no porta-mala, também é uma opção legal. Então, como a gente é amigo de todos aí, sempre o pessoal vem procurar a gente, perguntar como fez, se tá funcionando. Então eu vou dar uns esclarecimentos aí que vai ser bem importante pra vocês, tá? E quem tiver chegando agora aí já faz sua inscrição, porque como eu falei, sempre a gente mostra o que fez e traz os resultados depois. Então é importante aí já se inscrever, clicar no sininho aí para receber as notificações, tá? E sempre, lógico, compartilhar, né, pessoal? Vamos divulgar aí, porque tem um amigo aventureiro, tem um amigo que curte o motorhome e quer ter um dia, já manda os vídeos para ele aí, manda o canal para ele, que o nosso canal aí tá cada vez mais importante, mais relevante, porque tem muito conteúdo já estamos batendo aí 300 vídeos aí praticamente, acho que já tá até passando aí, se já não passou. Então tem muito conteúdo aí para quem tá pensando no futuro, então já vai guardando os vídeos aí, tá? Então vamos começar pelo princípio da minha energia aqui, da onde ela vem, tá? Energia praticamente infinita aí. O meu sistema é pelo alternador do carro, tá? A Pajero, ela tem um alternador de 90 amperes original do carro e é um alternador que carrega em marcha lenta também, então eu não preciso estar em alta velocidade para carregar. Se eu deixar o carro aqui parado, ligado, ele vai fornecer energia para as baterias estacionárias. E aí do alternador eu tenho um divisor de carga, para quem não viu o vídeo aí, tá? É esse equipamento aqui. Então o que acontece? Ele sai o cabo aqui do alternador do carro e o cabo vem aqui e entra no meio dele. É um equipamento muito interessante aí, pessoal, usado em embarcações, tá? Usado em iate aí, lancha. Para motorhome aqui é um produto pouco conhecido ainda, pouca gente usou. Eu pesquisei muito para saber sobre esse equipamento aqui, conversei com o dono da fábrica lá, aprendi muito sobre esse equipamento aqui. É um equipamento top, pessoal. E aí, como eu disse, ele sai do alternador, vem pro meio. Um lado do cabo vai para a bateria do carro, tá? Ele vai abastecer a bateria do carro. E o outro lado do cabo, ele vai abastecer a bateria da casa. Ele é um equipamento inteligente, com a empresa dá 5 anos de garantia, pra vocês terem uma ideia. Por aí você já vê que o produto é bom. Empresa nenhuma dá uma garantia dessa, eles dão 5 anos de garantia. Então o que acontece? A partir do momento que você liga o carro, ele começa a carregar a bateria do cofre, ele enche a bateria do cofre, ele começa a flutuar do cofre e manda para a bateria da casa. Olha que legal o equipamento. Tudo isso aí sozinho, sem precisar desligar a chave, porque tem uns projetos aí que o pessoal coloca divisor com relé, mas aí você tem que liga um relé e desliga outra coisa e tem que separa o carro, você tem que desligar, ó, tudo. Então esse equipamento ele faz tudo sozinho. Então a partir do momento que você desliga o carro, ele corta as duas baterias. A da casa fica independente e a do carro fica independente. Então você não corre aquele risco de, nossa, esqueci de desligar o disjuntor, a bateria do carro descarregou junto com a bateria da casa. Então esquece desse problema, ele nunca vai fazer isso. Então a partir do momento que você desliga, ele separa os dois bancos de bateria aí, cofre e casa. Então da sequência aqui, pessoal, ele vem lá do cofre, o positivo, tá? Que a gente pegou lá do positivo do alternador. Ele vem aqui, eu passo por um disjuntor automotivo, tá? Por precaução aqui, ou se eu precisar mexer nas baterias, alguma coisa, eu posso desligar. Se eu não quiser que o alternador carregue também as baterias, eu posso desligar o disjuntor. Então assim, normalmente eu deixo ligado quando eu tô andando com o carro, fica ligado praticamente o tempo todo, porque como eu disse aí pra vocês, ele flutua, então não tem problema dele ficar ligado. A dúvida de um monte de gente é, mas não vai estourar minha bateria, vai ficar carregando o tempo todo? Não, ele faz a flutuação. Então a partir do momento que a bateria vai carregando, ele vai diminuindo a carga. A bateria vai enchendo mais, ele vai diminuindo a carga. Então não tem perigo aí dele explodir sua bateria, é um equipamento tranquilo. E agora eu vou falar um pouco do que eu tenho aqui, né? Então vocês entenderam aí, vem lá do alternador direto para a bateria. O terra da bateria tá aterrado no veículo, tem que ser aterrado no veículo. Então eu já vou mostrar aqui dentro já do baú onde tá as baterias, vocês vão entender aí. E aqui dentro eu tenho um inversor bem simples, tá? Não é um inversor de onda pura, esses comum aí, esses chineses, tá? De 1000
watts, que é o que eu uso aqui para ligar alguma lâmpada externa, o notebook, alguma coisa que precisa de um 110 aí. Então eu tenho um desse aqui simples, 1000 watts, convertendo de 12 para 110. Tenho também aqui um reloginho que eu adaptei aqui no console do carro do lado, um reloginho aqui para mim saber quanto que tem de bateria. Minha carga tá com 12,6 aí, tá boa. E esse reloginho aqui também eu uso para monitorar. Às vezes, quando eu ligo lá o carro, ele já começa a me mostrar aqui que está carregando. Então eu uso para monitorar também como tá as baterias. Mesmo quando eu estou dirigindo aqui, eu consigo visualizar. E tenho aqui também para uma emergência, tá? Uso pouquíssimo isso aqui. Geralmente quando eu uso é que eu estou em casa e vou sair para uma viagem, eu ligo ele para carregar as baterias. Que é um usina aqui de 5 a 60 amperes. Então eu consigo controlar a amperagem que vai para o banco de baterias. Que esse aqui é um carregador de tomada. Então ligo na tomada aqui em casa e vai direto para as baterias ali. Então quando o carro tá parado e eu tô com tempo aqui, ou a gente vai sair para uma viagem aí, já tem um vídeo do pré-viagem aí, acho que foi o último aí. Então quando eu tô em casa eu já saio com as baterias aqui, já tá fácil aqui, economiza um pouco de combustível para o carro não ficar ligado e já sai com as baterias full aí, completamente cheia. E para ligar esse carregador usina aqui, vou mostrar para vocês aqui porque pode dar ideia para vocês aí também de como fazer essa ligação. Mostrar desde aqui. Então, como as minhas baterias estão aqui, tá? Atrás do banco do motorista, eu já vou mostrar aqui para vocês. Eu vim com esse cabo lá do carregador, da tomada dele. Aí ele saiu ali atrás, que seria aqui a parte do pé dos bancos traseiros aqui, né? Que eu não tenho os bancos traseiros. Então já tem uma saída de cabo ali, ele saiu junto. E veio pelo chassi aqui. Ó, tá passando aqui no chassi. Dá pra ver as braçadeiras nylon que eu prendi ele aqui. E aí ele sai aqui atrás, pessoal. Ele sai aqui, ele ficou dentro desse tubo aqui, que é a ligação da traseira do gancho aqui do carro, do engate ali, tá? Engate de reboque. Então é parte do chassi isso aqui. E aí, como tem um tubo aqui, foi o melhor lugar que eu achei. Olha o que eu fiz aqui. Mais uma ideia do Ronald aí. Eu peguei uma tampinha de tubo de spray, passei o cabo dentro, ó, e a tomada para ligar na extensão ficou aqui. E a outra ponta fica lá no carregador. Eu gostei bastante dessa tampinha aqui. Vou explicar para vocês aqui, porque ela coube certinho aqui no tubo do carro. Ela entra certinho aqui, então evita de ficar pegando água na tomada aí, poeira, água, barro. Pode ver que ela tá novinha, já tá um ano aqui. E a tomada tá novinha aí ainda, perfeitinha. Então fica guardadinho aqui. Quando eu quero ligar, é só pôr ele para fora aqui, porque aí eu consigo ficar com o carro fechado, né? Posso fechar o carro e a extensão fica saindo lá de trás. Aqui meu banco de bateria ficou atrás do banco do motorista, como eu disse para vocês, e eu tenho a geladeira na parte de cima. Então vou tirar a geladeira aqui. Essa tábua que eu fiz móvel para ter acesso ali para manutenção. Então vou tirar a geladeira aqui para a gente ter um acesso ali visualmente para ficar melhor para vocês. Notícia em primeira mão aqui, pessoal. Não mostrei ainda no vídeo, tá? Inverti a porta da minha geladeira. Ela abria para cá, para cima aí. É uma Elber Cabe 41. Ela abria pra cima, mas tava me incomodando. Eu dei um jeito nela aqui e agora ela abre pro lado. Ficou bem mais fácil lá no carro, tá? Deu uma invertida aqui, coloquei umas dobradiças ali. Outro vídeo aí eu vou explicar certinho como eu fiz aí. Ficou bem melhor pra gente aqui na Pajero. Que antes ela abria pra cá assim, né? Aí não abria nem tudo porque pegava no teto aqui em cima. Agora ela tá abrindo pra lá, abre total. Próximo vídeo eu explico direitinho. Então o esqueminha meu aqui é assim. Como eu falei, tem a tabuinha, nem pintei ainda, que você sabe que aqui é tudo o resto de madeira que a gente pega, né? Vai reaproveitando. Então eu tenho uma travinha aqui, deixa eu abrir aqui para vocês visualizar melhor. Eu tenho uma travinha aqui, eu destravo ela e consigo tirar essa parte aqui, pessoal. Tiro fora mesmo, ó. Consigo tirar ela. E aqui tá todo o meu sistema. Vou explicar para vocês aí passo a passo aí como foi feito e o que eu tenho ligado aqui, tá? Não repara o pó aí porque você já sabe que os caminhos que a gente faz não tem como não ter poeira, né? Por isso que a gente tem um 4x4 aí. Então recapitulando aqui, veio o alternador, passou pelo divisor de carga, veio no disjuntor. Do disjuntor, pessoal, positivo tá vindo aqui, ó. Positivo tá no barramento. Eu optei por barramento aqui. Eu vou falar um lance importantíssimo aí para quem tá montando elétrica, tá? Que não pode ser feito de outra forma, senão as baterias não vão durar nada. Ou uma vai descarregar mais que a outra, porque o exemplo aqui é a minha, que são duas, estão todas iguais, tá? Vou explicar já para vocês aí. Então, positivo veio no barramento, negativo tá no barramento e do barramento tá saindo aqui e tá indo lá pra lata, tá? Eu coloquei num parafuso que era do banco que a gente tirou. Então lixei em volta do parafuso ali pra dar um bom aterramento. Coloquei no parafuso. Então tá super aterrado aí no carro. Aí aqui no barramento positivo é de onde sai
todas as ligações dos equipamentos que eu tenho aqui, tá? Tomada 12 volts, bomba d'água, inversor, tudo sai daqui. Iluminação aí que a gente usa na parte de trás lá do carro. Então o positivo sai daqui e tudo que eu tenho ligado no carro passa por uma caixinha de fusíveis, tá? Eu optei por fusíveis automotivo, como eu tô trabalhando em 12 volts aqui, eu uso fusíveis automotivo aí, sem menor problema, tá? Às vezes a pessoa quer colocar disjuntor, não tem necessidade. Para esse sistema aqui não tem necessidade, pode usar automotivo. Tem uma caixinha aqui que é bem protegida, tem a capinha, tudo com terminalzinho bem crimpado aqui. E do outro lado sai e vai lá pra bomba, como eu falei para vocês aí, tomada 12 volts, então sai de lá, vem pra cá, tá? O meu painelzinho aqui, que eu falei para vocês que eu monitoro a bateria, também sai daqui, tá? Positivo e negativo. Um lance aqui também importante, como eu falei para vocês que o carro tá aterrado, eu poderia usar todo o meu equipamento aqui, que eu tenho aqui, a parte de terra do equipamento que eu tenho no carro, tanto do reloginho, a bomba CAFLO, tomada USB, eu poderia colocar tudo no aterramento do carro também, mas eu optei por puxar uma fiação separada, tá? Se um dia eu precisar inverter isso aqui e não usar mais o aterramento do carro, já tá tudo ligado. Então todos os meus cabos negativos saem do outro barramento aqui. E aí eu tenho duas baterias DF2000, tá? Da Freedom, né? Bateria boa aí, tá aguentando bastante. Essas baterias também, tem muita gente com dúvida aí. Minhas baterias estão com 4 anos passado, tá? Elas vieram lá da Meriva Home, pra quem tá há tempos no canal aí lembra quando a gente montou a Meriva Home. Então elas saíram da Meriva Home com 2 anos e já tá fazendo 2 anos aqui na Pajero. Tá com 4 anos passado aí, porque quando a gente apareceu com a Meriva Home ela já tava montada, a gente não montou ela no canal, a gente não tinha um canal ainda, né? Então já tava lá com mais de 2 anos na Meriva. E depois continuou aqui na Pajero, tá aqui viva ainda. Um pouco cansada, lógico, já passaram de 4 anos. Lá na Meriva eu usava essas baterias aqui por 5 dias, pessoal. 5 dias para segurar a geladeira e uma luz do porta-mala e uma bombinha de água, que na época era aquela bomba de água de limpador de para-brisa, né? Hoje a gente tá com a bomba mais forte, iluminação tá mais... Tem um monte de tomada aí pra todo lado, inversor. Nosso fogão é start elétrico lá, que vocês sabem, né? Então a gente tem que usar o acendedor elétrico do fogão. Então a gente aumentou muito o nosso consumo de energia. E mesmo assim, a gente tá mantendo aí 3 dias de bateria sem carregar, tá? 3 dias tranquilo aqui, sem precisar carregar, nem ligar o carro, nem colocar na tomada, nem nada. 3 dias tá segurando bem. Então as baterias estão aí 100% ainda, esclarecendo a dúvida de vocês sobre o divisor de carga lá, se ele detona a bateria ou não. Tá, minhas baterias tá aqui direitinho. Apesar que, como eu falei para vocês, a minha ligação, eu não tive economia. Usei cabo tudo de 35 aqui, então não tem perca nenhuma esses cabos, tá? A energia que vem do alternador é o que chega aqui, não perde nada. E isso que eu vou falar para vocês agora aqui é a chave da boa instalação no motorhome, hein? Pro negócio durar tem que ser feito assim, tá? É a chave, é o segredo aí, hein? Que ninguém conta, hein? Então já deixa o like aí que eu vou contar. A parte mais importante aqui, pessoal, para qualquer veículo, camper, motorhome, Kombi Home, a parte mais importante da elétrica de veículos autônomos: o cabo que vai do barramento para a bateria. Todos eles tem que ter a mesma distância. Pode ver o meu cabo aqui como ele tá mais enrolado um mais que o outro, ó. Esse aqui sai daqui e vem para essa bateria. Esse aqui sai daqui, ó a curva que ele tá fazendo, ó. Ele fez curva porque ele é do mesmo tamanho. Os dois aqui são do mesmo tamanho. O negativo, mesma coisa. Saiu daqui, tá os dois no mesmo parafuso, ó. No mesmo parafuso. Tá vendo? Ali também, ó. Os dois no mesmo parafuso. Negativo, os dois no mesmo parafuso. Um veio, ó a curva, ó. Tá vendo a curvona que ele fez? E esse aqui veio e foi reto. Se eu esticar esse aqui, ele vai dar certinho o tamanho do outro ali. Então isso aqui, pessoal, é o mais importante aí num carregamento de bateria estacionária, tá? Os cabos do mesmo tamanho. Às vezes a pessoa vem, a maioria, tá? Eu vejo instalação profissional em empresas que fazem motorhome aí, fazendo da forma errada. O que que acontece? O meu aqui vem com o cabo aqui, como eu falei para vocês. O que acontece? O pessoal pega o cabo que vem, no meu caso aqui, do alternador, mas poderia ser da placa solar ou da fonte de carga aí, né? Da fonte de energia. Eles vêm com o cabo, liga em um polo da bateria, com o cabo que está vindo da placa solar ou do alternador, e desse polo passa para outra bateria. Então o que que vai acontecer? Essa bateria onde está entrando o cabo de carga, ela vai ser danificada primeiro que a outra bateria, tá? Porque desse polo para esse, aquele pedacinho de cabo que tá aqui, então vai ficar tudo desequilibrado aqui, uma vai ficar com mais carga que a outra vai estar recebendo menos carga, e mesma coisa no negativo aqui.
Então é muito importante esse comprimento do cabo, tá? Então sempre procure usar um barramento. O que você pode fazer também é colocar um split bolt, aquela peça que prende os cabos, vem com um cabo só, prende os 3 juntos e dali você ramifica 2 para cada bateria com a mesma distância. Vai ficar perfeitinho o seu sistema. Simples, como eu falei, não é um negócio difícil de fazer, dá para ter várias ideias aí para deixar o cabo do mesmo tamanho, tá? Então é bem simples de fazer. Aqui eu usei tudo cabo de 35, tá? Como eu falei aí, usei tudo cabo preto porque é o que eu tinha aqui na mão. Senão eu poderia ter colocado aí cabo vermelho no positivo, preto no negativo, mas como fui eu que fiz aqui, eu bato o olho, eu já sei o que é o que. O importante aí também é ser funcional e tá tudo dentro dos parâmetros aí, como tem que ser feito. E como sempre, já vão deixando nos comentários aí, tá? As dúvidas, porque é através dos comentários de vocês que eu sei o que a galera tá mais querendo ver, tá querendo aprender, e na sequência a gente vai fazendo os vídeos aí a partir dos comentários. Tá bom, meus amigos? Então, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.